E o tema do culto hoje é Mulheres Vitoriosas. Tá ali no telão, né? Tá dando para ver? Tá clarinho, mas tá, não tá? Aí, mulheres vitoriosas. Porque nós somos, sim, mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Amém? E eu queria perguntar a vocês se alguém aqui já errou. Alguém já errou? Muitas vezes, né, gente? Mas o erro serve para quê? Para a gente aprender. Não para a gente continuar no erro, né? Agora, a gente não precisa errar para aprender. A gente pode aprender com a Bíblia, né? O que é melhor? O que você prefere? Errar para aprender ou aprender com a Bíblia? Aprender com a Bíblia, porque aí a gente não perde tempo, né? E a Bíblia está cheia de mulheres para a gente aprender com os exemplos dela, porque Deus não esconde nada de nós, Ele mostra todos os acertos e todos os erros das mulheres. Então tem muita coisa para a gente aprender. E a mulher que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre a Maria, mãe de Jesus. Então nós vamos ver que Maria foi uma mulher vitoriosa. Então, antes da gente entrar na palavra, vamos fazer juntas a nossa declaração de fé? Você que estiver com a sua Bíblia, pega ela. Pode estar no celular, no tablet, né, ou no coração. E vamos dizer, porque a palavra tem poder, né? Vamos dizer juntas. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir primeiro em Mateus, no capítulo 1, para nós lermos dos versos 18 ao 24. E aí pode deixar lá aberto, que a gente vai voltar lá um pouquinho. Mateus, capítulo 1, dos versos 18 ao 24. Mateus 1, 18 ao 24. Todas acharam? Vamos ler? A palavra diz assim, na minha versão NVI. O nascimento de Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. É até o 24. E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, mulheres, aqui no verso 18, o primeiro verso que a gente leu, olha aí na sua Bíblia. Aqui está escrito assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aí na sua Bíblia também está escrito antes que se unissem. Confere aí. Em quase todas as versões, não está? Tem a palavra antes.
Antes de se casar, Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer para você aqui, primeiramente? Que Jesus, ele precisa nascer em você antes de você iniciar um relacionamento ou qualquer outro projeto na sua vida. Jesus precisa nascer em nós primeiro, antes do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque Jesus, ele precisa estar no relacionamento para ele dar certo, ele precisa estar no negócio para ele dar certo, ele precisa estar nos planos, né? Os nossos planos têm que ser o do Senhor. Provérbios 16 vai dizer: consagre ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Então, se Jesus não estiver no início, não vai dar certo, né? Eu quero ter vitória no relacionamento, eu quero ter vitória nos negócios. Jesus precisa vir antes. Vamos abrir Eclesiastes capítulo 4. Deixa aí marcadinho, porque a gente vai voltar já no verso 19. Eclesiastes capítulo 4, no verso 12. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, está no meio da Bíblia. Eclesiastes 4, 12. Encontraram? A palavra diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, uma pessoa sozinha, é maior a chance dela ser vencida do que dela ser vitoriosa, que é o que a gente quer. Eu não sei se você está aqui e já experimentou lutar sozinho por um relacionamento. Gente, é muito difícil, né? Relacionamento precisa dos dois quererem, né? Todos têm que fazer a sua parte. Um lutando sozinho é muito difícil. E aqui a gente vê que os dois juntos, nós lemos aqui agora, mas 2 conseguem defender-se. E olha ainda se for com 3. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E qual que é a terceira dobra do cordão? Quem sabe? Jesus. Jesus é a terceira dobra. Então, o relacionamento que tem Jesus, ele não se rompe com facilidade. Jesus precisa estar, né? Então, talvez nós não estamos andando em vitória num relacionamento. Pode ser que esteja faltando ali a palavra de Deus, né? Que esteja faltando ali a oração, que esteja faltando algo que é Jesus que traz para esse relacionamento, né? Agora, vamos voltar lá em Mateus 18. Não, Mateus 1, né, gente? No verso 19. Ainda falando sobre relacionamento. Por quê? Como que começou a história de Maria? A gente acabou de ler aqui. Ela estava noiva, né? E, gente, que período assim, né? Tão agitado que é na vida de uma mulher quando ela fica noiva. Quem é que já ficou noiva? Ai, muitas. Sabem como que é um noivado? Maria estava noiva e era só uma mocinha. E, de repente, se viu grávida, né? Quantas aqui estão casadas? Aí, ó, mais ou menos metade, né? Para a gente saber. Olha, então no verso 19, olha o que a palavra diz. Nós lemos em Mateus 1, no verso 19. A primeira parte nós lemos assim: por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então aqui disse que José era um homem justo, né? Era um homem justificado por Deus. Então, mais uma coisa que eu quero te dizer, que é para a gente ter vitória no nosso relacionamento: case com um homem que seja justificado por Jesus, né? Não case em julgo desigual. O que seria julgo desigual e por quê? Aí vamos abrir, nós vamos andar muito na Bíblia hoje. 2 Coríntios 6,14. Deixa o Mateus marcadinho que a gente vai voltar lá. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Vamos ver o que é uma pessoa, né, justificada por Jesus.
2 Coríntios, gente, desculpa. 2 Coríntios 6, 14. 14 e 15. A palavra diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e dos ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. A palavra é autoexplicativa. Que comunhão pode haver entre o crente e o descrente? Porque no início é tudo bom, é tudo muito fácil, né? Mas aí com o tempo, aqui está perguntando o que pode haver em comum. Aí com o tempo aparece uma tal de incompatibilidade. Eu sei que todo mundo sabe o que é isso. Incompatibilidade do casal. É o que acontece. E é comum de acontecer com os dois crentes, né? Porque ninguém é perfeito, a gente está aprendendo, a gente está crescendo a cada dia, né? Já é difícil. Imagina quando os dois não professam da mesma fé, né? Porque o relacionamento, ele precisa ser para glorificar o nome de Deus, né? Nós nascemos para a glória do Senhor. Mas e se você sabe quem é o Senhor, sabe que você nasceu para a glória dele, mas a pessoa que está com você nem conhece o Senhor, muito menos o que é fazer um casamento para a glória do Senhor? Não tem jeito. A luta sozinha fica muito difícil. Mas às vezes acaba, aí mais ou menos da metade ainda não está casada, né? Então, acaba que a gente começa um relacionamento principalmente pela atração física. Ah, gente, a atração física muda, a aparência muda o tempo todo, né? Às vezes o homem fala assim: eu quero casar com uma loira, a loira fica morena. Ou eu quero casar com uma morena e a morena fica loira. Olha, a Keila era morena, agora ela é loira. Tá uma loira linda. Nós somos assim, não é? Uma hora a gente é loira, outra hora a gente é morena. E os homens? Às vezes a gente fala assim: olha, eu não quero casar com um careca. Ô, gente, não tem jeito de fugir disso. O tempo vem para todo mundo, né? Ah, eu quero um homem magrinho. Ô, gente, é um ano de casamento. Eu não sei o que acontece, é um mistério que existe aí, né? Quem descobrir explica pra gente. Parece que o homem engravida com 1 ano de casamento. Então, a atração física é importante, tem que existir, mas não pode ser o principal. A gente não pode escolher o relacionamento por isso, porque a gente quer vitória. A gente não quer só um namoro saudável, a gente quer um casamento saudável. A gente quer filhos, né, na presença do Senhor. A gente quer ter uma família que seja um exemplo, que seja para edificar outras. Então, a gente não pode iniciar um relacionamento assim, né? Porque a verdadeira beleza, ela está do lado de dentro, né? E a beleza quem tem mesmo é quem teme ao Senhor. Então, para nós termos vitória no nosso relacionamento, a gente tem que escolher bem. Escolher com olhos espirituais, né? Porque o que o mundo diz aí fora é mentira. O mundo fala assim: olha, os opostos se atraem. Mentira, porque lá em Gênesis 2, né, Deus criou a mulher para o homem. E onde, em que cenário que Eva nasceu? Olhe bem, Adão estava lá colocando nome nos animais. Ele observava que tinha um casal de cada espécie. E ele sentiu falta de ter uma pessoa parecida com ele, uma pessoa correspondente, uma pessoa idônea, né? Ele não queria um bicho, ele queria uma mulher. E Deus fez uma mulher para ele. Então, o que Deus faz é uma união de propósitos, né? Deus não vai fazer 2 pessoas diferentes se casarem. Por quê? Porque uma vai sufocar a outra, né? Os propósitos são diferentes e um dos dois vai ser frustrado. Então, a gente precisa encontrar uma pessoa parecida, com os mesmos propósitos de vida, né? Com os planos parecidos, para que a nossa chance de vitória seja maior. Agora, talvez você já está casada, né? E pense assim: mas eu não estou andando em vitória, né? Chama Jesus mais intensamente para esse relacionamento, né? Porque o barco que Jesus está não afunda.
Porque o testemunho da mulher pode converter o seu marido a Jesus. E é possível. E você que está aqui, que já é uma vitoriosa, porque você está aqui, o seu marido vai converter em nome de Jesus. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Amém? Agora, você que não está casada, escolha a guerra que você quer entrar. Porque existem 2 tipos de guerra. Olha só, nós estamos querendo ser mulheres vitoriosas, não é? Então, do que a gente está falando? A vitória ela é sobre a guerra. Existe uma batalha. Existe uma batalha travada nesse momento no mundo espiritual. Existem anjos e demônios guerreando nesse momento pela vida de cada uma que está aqui, né? Então, nós queremos vencer a batalha, mas existe 2 tipos de batalha. Qual que é? A que Deus coloca na sua vida e a que você entra sozinha. A que Deus coloca na sua vida, não necessariamente que Ele colocou, mas a que Ele permitiu. Como que você identifica? É aquela que você não fez nada para entrar naquela situação. Às vezes ocorreu uma enfermidade, por exemplo. Você sabe que não fez nada para aquilo acontecer, que você não provocou, né? Aquilo aconteceu e não há nada que você consiga naturalmente fazer para mudar. Deus está permitindo aquilo. Ele tem um propósito. Aquilo ali é para crescimento, é para aprendizado, é para te fortalecer, é para testemunho. Aquilo ali é para vitória. E às vezes a gente não enxerga a oportunidade e desiste, né? E se a gente desiste, não vem a vitória. Agora, a guerra que a gente escolhe é a que a gente com as próprias mãos pega. É a que a gente vai lá e escolhe entrar, o lugar onde a gente escolhe estar, a pessoa que a gente escolhe estar, né? Porque somos nós que escolhemos os relacionamentos que a gente quer entrar, né? Por exemplo, na família, os pais na família de onde nós nascemos foi Deus que escolheu. E às vezes a gente pensa, eu nasci na família errada, não era para eu estar naquela casa, não era para eu ser daquela família, para eu passar por aquilo. Olha, Deus tinha tantas milhares de opções, mas Ele escolheu você para nascer naquele momento, naquele lugar e naquela família. E aí você às vezes desiste da sua família. E quanto mais você retardar do propósito de Deus, mais vai demorar a vitória. Mas a hora que você enxergar a oportunidade, entender a razão por que Deus te deu essa família como missão, aí a vitória vai vir. E aí não vai ser só você, vai ser a sua família toda, né? Rendida ao Senhor. Então, escolha a guerra que você quer entrar. Aquela que você já está identificando aí agora, né? Eu estou falando, eu sei que você já está pensando, você já está identificando as batalhas aí da sua vida, porque todos nós temos. Aquelas que você está identificando, que você escolheu entrar, você não está presa, né? Você é livre em Cristo Jesus. Então, volte ao início para você escolher a guerra que você quer lutar. Claro que a gente não está falando do casamento, né? Eu estou falando dos outros tipos de aliança, né? E tem muitas batalhas que a gente não vai vencer também com palavras, brigando com a pessoa, discutindo com ela, apontando os defeitos dela. Nada disso vai nos levar à vitória. As batalhas mais difíceis se vence de joelhos. Se vence sem falar nada com o outro, é de joelhos, é orando, clamando ao Senhor. E o tamanho da nossa oração é o tamanho da nossa vitória. Porque Ele trabalha, Ele ouve o nosso clamor, Ele muda corações, Ele transformou água em vinho, Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Então, se nós queremos vitória, vamos batalhar nos nossos joelhos. A gente tem a ferramenta, que é a palavra de Deus, e vamos usar os nossos joelhos, né? O quanto você tem orado? Você tem orado na mesma proporção que você quer vitória? Porque é proporcional. Se você se alimentasse da sua oração, como estaria o seu corpo hoje? Saudável ou doente? Porque o nosso espírito precisa da oração. O alimento do nosso espírito é a oração. É o relacionamento com o nosso Criador e Pai, né? Então, nós precisamos orar
muito, e muita oração traz muito poder e traz muita vitória. E não só em relacionamento, como a gente vê aqui o exemplo de Maria, um casamento saudável, né, de acordo com o propósito de Deus, feito tudo no tempo certinho, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Vamos reler o verso 25? Ai, gente, eu tenho que correr, né? Porque, nossa, o tempo não converte. Ai, meu Deus, deixa eu correr. É Mateus, capítulo 1, verso 25. Foi o último versículo que nós havíamos lido, né? A palavra diz assim: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então, José, ele não teve relações com Maria enquanto ela não teve Jesus. José esperou, né? Isso já é um sinalizador para você, que as pessoas que quebram princípios bíblicos fora do casamento, enquanto no namoro, quanto mais lá dentro do casamento, né? A pessoa que já falha com você, que já é infiel à palavra de Deus, quanto mais se você se aprofundar nisso, né? Então, observe esse sinal. A pessoa que ama espera, né? A pessoa que respeita espera, ela te respeita. Então, observe esse sinal. José esperou. Ele precisava esperar? Não. Eles não casaram? Na lei de Deus e dos homens, eles eram casados. Ele não tinha que esperar, mas ele esperou, né? Porque nem tudo que nos é lícito nos convém, porque somos mulheres de Deus, né? Então, nós temos que olhar se isso é para mim ou se não é. Porque, às vezes, a liberdade é uma libertinagem e nos afasta da vitória, né? Então, vamos ter esse discernimento. Não foi só José que abriu mão. Maria também. Será que Maria não queria consumar o casamento dela? Provavelmente que sim, por que não? Mas ela esperou, né? E nós temos esperado a vontade de Deus? Porque talvez a gente está acelerando processos e isso acaba nos distanciando da vitória. Então, o que eu quero te dizer? Respeite os processos em tudo. Isso vai te aproximar da vitória que você está buscando, né? Maria abriu mão, né, ali de consumar o casamento dela quando ela já podia. Nós temos aberto mão de algumas coisas, porque às vezes a gente quer a vitória, mas não quer o trabalho. E não há vitória sem trabalho. Quando a gente vê atletas vitoriosos, por exemplo, a gente imagina o tanto que essas pessoas soam para poder conquistar os seus prêmios, o tanto que eles se dedicam a abrir mão de tantas coisas. Então, a gente também precisa perguntar ao Senhor, do que eu preciso abrir mão para alcançar esta vitória que eu quero? Não, eu não acredito em vitória sem trabalho, sem batalha. Então, a gente precisa descobrir do que eu preciso abrir mão para eu alcançar a vitória. Desculpa, gente. Vamos andar um capítulo para frente, Mateus 2, vamos ler o verso 13. Mateus 2, 13. A palavra diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, quando Jesus nasceu, Herodes queria matá-lo. Então, José precisou sair de lá com Maria. E eles estavam a caminho da terra deles, foram avisados para fugir para outro lugar, não, para ir para outro lugar, depois para fugir para o Egito, depois para voltar. Se você ler aqui a história toda, em Mateus, Lucas, você vai ver quantas vezes José e Maria precisaram mudar de lugar para proteger Jesus. E aí, eu quero te perguntar, será que você não precisa
mudar de lugar para receber a sua vitória? Será que você está na posição certa da corrida que te foi proposta? Porque quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, a vitória vem. Então vamos perguntar ao Senhor se a gente está no lugar certo, onde Ele gostaria que a gente estivesse. E se nós precisarmos mudar de lugar, vamos mudar quantas vezes for necessário, né? E na Bíblia, muitas vezes aparece a palavra arrependimento, significa no original mudança. Né? Mudança de mente, mudança de atitude. Às vezes não é mudança só do espaço físico onde a gente está. É uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. Talvez se nós mudarmos, as coisas mudam. Então talvez é necessário mudança para que a gente veja a vitória. Né? Então vamos perguntar ao Senhor. Às vezes a gente está num lugar de tentações, num lugar de pecado, onde o inimigo está vencendo sobre nós. Vamos mudar de lugar e vamos alcançar a vitória. Se Maria não tivesse obedecido e tivesse ficado onde ela estava, Jesus teria sido morto. E isso tocaria toda a humanidade, inclusive em nós. Eles seriam mortos, porque eles iam tentar defender Jesus. Seriam mortos também. E nós nem estaríamos aqui hoje. Então, se você está em um lugar onde Jesus não é bem-vindo, saia desse lugar. Guarde a sua fé. Porque você pode acabar morrendo espiritualmente, né? E a ausência de Jesus é a ausência de vida. Jesus é a vida, né? Então preserve a sua fé. Esteja num lugar onde a sua fé seja preservada. A nossa vida é marcada por recomeços. Então mude quantas vezes for necessário. Eu creio que hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia muito importante, né? No reino de Deus. É um dia que as mulheres de paz completam 6 anos. Quantos testemunhos, né? Como fomos edificadas pelo Senhor até aqui. E eu creio que hoje é um dia de mudança. Hoje é um marco. Eu creio que você vai mudar pensamentos, atitudes, lugares, e você vai ver a vitória do Senhor em nome de Jesus. Vamos abrir Lucas 2, para nós lermos do 41 ao 46. Lucas 2, do 41 ao 46. Lucas 2, 41 ao 46. O menino Jesus no templo. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Olha o que aconteceu. Maria e José foram à festa da Páscoa e esqueceram Jesus para trás. E foram embora sem ele, gente. Mas no caminho, eles perceberam. E voltaram para buscar ele, né? Foram aonde? Onde que Jesus estava? Onde que eles encontraram ele? No templo. Jesus estava no templo. Então Maria foi ao templo buscar Jesus. Qualquer semelhança com você hoje, será que é mera coincidência? Você veio hoje ao templo buscar Jesus? Eu vim aqui hoje buscar Jesus, mas alguém veio aqui hoje buscar Jesus? Então eu acho que não é mera coincidência, eu acho que essa palavra é para a gente, né? E olha só, eles caminharam 3 dias para voltar onde Jesus estava, né? E às vezes
A gente está se esforçando também para buscar Jesus. Está difícil, mas Deus conhece o nosso coração, conhece o esforço que a gente tem feito. Às vezes aquele sono, mas a gente está lá orando. Aquele sono, mas a gente está lá lendo. Aquele sono, a gente está comunicando com as pessoas. Deus conhece o nosso esforço. Ele conhece o nosso coração. Tem vitórias que é só Ele que vai nos dar. Tem vitórias que a gente às vezes está esperando receber das pessoas, reconhecimento das pessoas, né? Dos familiares, do chefe, do líder. Tem vitórias que nos serão entregues só no céu, só por Ele. Mas vale a pena esperar, vale a pena continuar nessa caminhada, né? E principalmente, às vezes você está aqui hoje e percebeu que na sua caminhada você até estava andando com Jesus, mas que de repente você esqueceu Ele para trás. Eu não digo nem de salvação, não é que você esfriou na sua fé. Talvez você deixou Ele para trás como seu Senhor. Talvez você nunca deixou de reconhecer Ele como seu Salvador, né? Mas deixou Ele para trás como seu Senhor, né? O senhorio, a direção dele nas decisões, em algumas áreas da sua vida. E isso nos impede de ter a vitória. Então, se você identificou que Ele ficou para trás em alguma área, volte hoje e busque Ele. Busque, porque Ele está aqui. Ele está aqui para nos dar vitória. Eu quero contar uma novidade para vocês. 2022 é o ano da vitória. Aleluia! É o ano da vitória. E nós somos mulheres vitoriosas e vamos testemunhar muitas vitórias para a honra e glória do Senhor. Então não perde tempo. Se você identificar que você deixou Jesus para trás em alguma área, em alguma decisão, volte e busque Ele, entregue ao senhorio dele, nas mãos dele, porque Ele vai te ajudar. E assim foi a vida de Maria. Gente, Jesus cresceu, Ele foi muito bem cuidado, Ele ficou adulto, saudável, crente, né? Ali focado no propósito dele, na missão da vida dele, né? Isso também é resultado de uma boa educação, né? Tudo cooperou para que o propósito dele fosse cumprido. Aos 30 anos ele foi batizado, ele iniciou o ministério público dele, né? Que durou aproximadamente 3 anos, e ele foi morto. Ele foi levado à cruz, ele foi crucificado. Agora, olha essa mãe, né? Que gerou, que criou, que amou, que viu crescer, viu o filho ser crucificado. Quantas dores cabem no coração de uma mulher, né? Eu não sei as dores que você tem no seu coração, as experiências, né, que você já passou, mas a palavra diz que Deus guarda cada lágrima nossa e que Ele tem vitória para nós. Então fique firme, sabe por quê? Maria ficou firme. Parece tão frágil, mas olha a força dela. Foi à cruz, acompanhou tudo, ela não saiu. Os apóstolos fugiram, negaram Jesus. Ela, Maria Madalena, ficaram, acompanharam, foram para o sepulcro, esperaram, né, até vê-lo ressuscitado. Esperaram reunidas, elas não abandonaram a igreja. Às vezes a gente, por um probleminha, talvez a gente acha que Deus é culpado e abandona a igreja, né? Ela se manteve reunida. Nós vamos ver que a última aparição dela na Bíblia está em Atos 1. Ela reunida ali com os discípulos, continuando a missão que Jesus deixou, né? Então, ela foi restaurada, ela foi revestida pelo Espírito Santo e ela seguiu em frente. Ela venceu. Ela venceu. Ela viveu a missão que lhe foi confiada, né? Essa missão linda, né? De ser canal de salvação, de ser útero espiritual também de salvação, assim como nós também podemos ser, né? A gente já está caminhando para o final, gente. Vamos abrir Lucas 1:38. Vamos voltar um pouquinho, né? Lucas 1:38. Lucas 1:38. A palavra diz assim:
Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Maria, quando recebeu essa missão, será que ela imaginava o quanto ela ia sofrer? Eu acho que não. Mas ela ficou firme, ela não desistiu quando veio as adversidades. E a gente, hoje em dia, tudo que a gente não está vivendo na nossa vida hoje é porque a gente desistiu lá atrás. Quantos sonhos a gente já teve e não realizamos até hoje? Porque a gente parou de lutar. Então a gente não pode desistir. A gente tem que ficar firme no compromisso, no propósito, na corrida que nos foi proposta, na missão que nos foi confiada, né? Porque Deus, Ele nos ama desde o ventre da nossa mãe. Ele já tem um propósito para a nossa vida. Então a gente precisa ficar firme nesse propósito. Maria não se achou incapaz de realizar essa missão tão difícil, né? A gente às vezes se acha incapaz. Existe uma diferença entre incapacidade e dependência. Nós somos dependentes de Deus, mas não somos incapazes. Nós somos capazes, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós não precisamos temer nenhum desafio. Nós somos frágeis mesmo em alguma área? Somos, mas o nosso Deus é forte. Então aquele que habita em nós é forte. A gente às vezes é pequena diante dos obstáculos. Somos mesmo, vem umas coisas grandes para cima de nós, mas o nosso Deus é grande. Ele é maior do que qualquer gigante. Então nós precisamos crer, né? Eu acho que Maria teve medo. Teve. O medo só não pode nos paralisar. Sentir o medo é natural. Parar por causa do medo é covardia. Seguir mesmo com medo é coragem. E a palavra nos ensina a sermos fortes e corajosas. E quando Deus fala para nós sermos fortes e corajosas, Ele não nos está nos dando uma sugestão, não é uma ideia, não é um ensino, é uma ordem. Quer dizer que Ele liberou força e coragem sobre a nossa vida. É nessa entonação, Ele diga: seja forte e corajosa. Então Ele já liberou a força e a coragem que você precisa. Você já tem força e coragem para viver tudo que vier na sua vida. A vitória já é sua, em nome de Jesus. Em Cristo você já é mais do que vencedora. Então o medo não vai mais nos parar. Nós não vamos mais deixar de viver os propósitos do Senhor por medo, porque nós somos fortes e corajosas. Maria creu e profetizou. Olha as palavras que ela disse, que nós lemos aqui: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua vontade. Ela viveu o que ela disse. 33 anos antes ela falou: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua vontade. Ela profetizou e viveu o que ela profetizou. Então, nós estamos vivendo hoje o que a gente profetizou no passado. Então, comece a profetizar hoje o que você quer viver no futuro. Creia, pense, fale, declare. Né? Você tem coragem de dizer: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dEle? Porque se você disser, vai acontecer. E enquanto você viver, você vai ver a vontade do Senhor na sua vida. Você vai ver as promessas dEle se cumprindo, a vitória do Senhor. Porque Maria passou dores? Passou, mas ela venceu. A dor passou. Quando Jesus morreu, ela morreu com Ele. E quando Ele ressuscitou, ela ressuscitou também. Todas nós que cremos que Ele morreu por nós, nós morremos com Ele e nós nascemos com Ele. Nós vamos ressuscitar no último dia com Ele. Então, a vitória é certa. Amém? E para a gente encerrar mesmo, eu vou até pedir os músicos, por favor, eles estão aí. A Aline, Pietro, Camille, eles ainda estão aí, não estão, gente? A Aline, ela foi chamar eles. Vou pedir para eles virem, por favor, para fazer um louvor para a gente orar. Aí, para encerrar, eu quero só falar uma coisa com vocês. Deus, Ele confiou uma missão a Maria, né? Ele não precisou levantar outra pessoa no lugar dela.
ela aceitou o desafio. E você hoje, eu quero que você reflita, Deus tem precisado levantar outras pessoas no seu lugar? Porque a obra é do Senhor, né? Então, quando a gente não quer fazer, Ele levanta alguém que faz melhor do que a gente. Porque a obra é dele. Nós que perdemos a oportunidade, né? Então, se Maria tivesse recusado, ela correu o risco de perder o noivo. Olha o que era isso para uma mulher da época. Se ela ficasse grávida, solteira para aquela época, o que seria? E quando ela viu o risco que nós lemos aqui, ela não desistiu. Ela podia ter falado: Senhor, eu não quero mais. Se eu fosse casar, tudo bem, mas agora não vai dar mais, eu sinto muito. Ela não desistiu. Ela abriu mão, ela correu todos os riscos, né? Ela não desistiu. Tem mulheres que não estão vivendo o seu chamado hoje. Então, você já sabe qual a missão que o Senhor tem para você? Se você ainda não sabe, busque nele. Qual é o seu propósito? Para você viver tudo o que ele tem para você. Porque ele quer te dar vitória, quer dar vitória às pessoas através da sua vida, quer te usar como um útero espiritual, né? E o último versículo que nós vamos ler, abra aí, por favor. Pode ir fazendo o louvor, por favor? Aquela. Vamos abrir 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Primeira Timóteo 4, 14 e 15, a palavra diz assim. Porque... Não, desculpa, gente, minha página virou aqui. 1 Timóteo 4, 14 e 15, a palavra diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze o dom que há em ti. Você tem no mínimo um dom. Você tem talento, você é amada, você é ungida, né? Você é especial, você é preciosa, é vitoriosa. Não despreze o dom que há em ti. Comece a se dedicar inteiramente a isso. E todos vão ver o seu progresso, todos vão ver a sua vitória. Você vai ser uma mulher vitoriosa. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, né? Vamos louvar o Senhor mais um pouquinho para nós orarmos. Feche os seus olhos, medita nesse louvor, profetiza a palavra do Senhor.